porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Olá, bom dia, família de Deus. Que nessa manhã o amor do nosso Pai, a graça liberada por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja envolvendo os vossos corações e que sejamos um na fé, no entendimento, no conhecimento, na visão e no comungar, no partir do pão, na vida diária da igreja, da família e nas relações sociais. Que Deus te abençoe, que esse dia seja um dia iluminado, seja um dia de grande glória, um dia de grande revelação da parte de Deus. Temos falado nesses últimos áudios, nesses últimos dias, sobre a vontade de Deus que está operando em nós por meio do amor, da graça e da comunhão. E hoje estamos no nosso penúltimo dia do propósito de oração. Hoje o nosso tema será graça e vamos falar sobre essa virtude gloriosa que emana de Deus, que é liberada para mim, para você, para que possamos, além de compreender, viver a graça. Graça, ela é uma oferta ou um favor que se oferece ou se recebe de alguém. Graça é uma dádiva. A graça de Deus, ela significa um favor imediato para nós. Quando aceitamos, quando abrimos o nosso coração para Jesus como o nosso Salvador, conforme o livro do Apocalipse diz: eis que eu estou à porta e bato, se abrir eu entrarei. Quando nós abrimos o nosso coração, Deus derrama sobre nós a sua graça. Não merecíamos a salvação. Não somos dignos de Jesus. Sobretudo, Deus, ele nos concedeu, por amor, o seu perdão. E mesmo sem a gente merecer, Deus nos concede incontáveis bênçãos. Deus nos arremete para um lugar maravilhoso, onde nós podemos contemplar, nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Ele é, de tudo aquilo que Ele faz. Isso é graça, é um dom, um presente de Deus, uma virtude que emana de Deus para aqueles que têm fé em Jesus Cristo, para aqueles que têm esperança na palavra de Deus. Quando nós compreendemos e recebemos a graça, nós ganhamos novas forças para viver a vida com confiança, com esperança. João capítulo 1, versículo 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vivemos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Aleluia! Meu irmão e minha irmã, o contrário da graça é a cobrança e, no nível mais aprofundado, a acusação. E nós estamos entre a vontade de Deus e a vontade do mundo. A vontade do mundo é cobrar, é acusar,
é condenar, é apontar o dedo. A vontade de Deus é perdoar. A vontade de Deus é liberar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não seja destruído, mas receba vida, vida plena, vida eterna, vida por inteiro. E nós precisamos caminhar na vontade de Deus. E quando uma família, quando uma relação é baseada só na cobrança, nós criamos um abismo, muitas vezes, nas relações. Porque todas as vezes que o marido vai conversar com a mulher, ou quando a mulher vai conversar com o marido, toda a conversa acaba sendo fundamentada em cobranças. Cobra isso, cobra aquilo, exige isso, exige aquilo. Acusa aqui, acusa ali. E nós não vamos ver Deus se manifestando a nós de forma com que Ele nos acusa. Ele nos ama, Ele nos perdoa e Ele nos concede graça. Ele faz as coisas, por isso nós criamos esse mundo monetário, esse mundo de troca. E acaba que a nossa vida passa a funcionar de acordo com o mundo da seguinte forma: eu só faço algo para você se você fizer algo para mim. Isso não é graça, isso é cobrança, isso é troca. E nós queremos então manifestar uma fé fundamentada em troca com Deus. Eu vou dizimar para Deus fazer isso para mim. Eu vou para a igreja para Deus fazer aquilo outro para mim. E na verdade, nós temos que fazer tudo debaixo de um entendimento de graça. Graça é desprendimento. Quando eu me oferto, Jesus se ofertou, Ele não ficou cobrando nada de volta por Ele estar se entregando na cruz. Ele se entregou por amor. E a nossa vida cristã, ela tem sentido quando nós passamos a servir a Deus por uma entrega, porque amamos a Deus e não porque estamos interessados em alguma coisa. E não porque estamos querendo alguma coisa. O entendimento pleno do Espírito em nós é para gerar em nós uma consciência de amor, de graça, de misericórdia. Que o nosso coração possa ser um coração aberto para o entendimento, aberto para Cristo, para Jesus. Ele é a própria graça. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz: mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Veja que é um clamor aqui do Espírito a favor da vida de Paulo, quando ele pedia a Deus que tirasse dele um tormento que o agonizava diariamente. Mas o Senhor diz a ele: a minha graça é suficiente. Se Jesus é suficiente para nós, independente das nossas imperfeições, independente dos problemas que nós passamos, independente das lutas que nós enfrentamos, nós vivemos pela graça. E quando nós vivemos pela graça, nós vivemos num mundo de gratidão. Porque graça é, da mesma forma, um universo de gratidão. É um ato de quebrantamento do coração, aonde nos arremete para um sentimento de felicidade, de alegria, de prazer, de satisfação. Isso é viver na graça, é viver agradecido, é viver de graça e viver agradecido. Caso contrário, nós vamos viver cobrando e murmurando. As pessoas que muito cobram, muito murmuram. As pessoas que muito vivem a graça, elas
são muito misericordiosas, elas são agradecidas, são pessoas gratas, são pessoas que são boas de relação, porque a relação flui a partir da boa convivência e não do interesse próprio. Porque o que dificulta as relações é o jogo de interesse. E esse jogo de interesse faz com que a gente mude muitas vezes o nosso próprio comportamento. É aquele universo fundamentado no puxa-saquismo. É diferente de graça. Não é uma bajulação. Graça é uma compreensão da vivência do amor. Por isso é preciso, isso é uma linha fina. O mundo opera por meio da bajulação. O mundo opera por meio do puxa-saquismo. Por quê? Porque é um jogo de interesse. Mas a graça não. A graça ela faz com que a gente haja sem se preocupar com o que virá de volta. Se virá um abraço ou se virá uma ingratidão. Jesus operou milagre na vida das pessoas. Uns voltaram para agradecer, outros não voltaram para agradecer. Uns reconhecem, outros não reconhecem. Uns aceitam, outros não aceitam, mas isso não muda ele, porque ele é a graça. E ele é a graça para todos. Senão nós vamos criando um universo seletivo, nós vamos excluindo as pessoas das nossas relações. E quando a gente menos percebe, nós estamos só por quê? Porque nós estamos cobrando tudo de todos e nós não estamos vivendo na graça. E na medida que você vai cobrando tudo de todos, você fica desejando que as pessoas façam conforme o seu querer. Por não fazer conforme o seu querer, você então deleta aquela pessoa, você deixa aquela pessoa de lado e isso vai a cada dia aumentando o número daqueles que vão se afastando e não daqueles que vão se agregando. Então que Deus nos ilumine com um coração gracioso, com um coração cheio de misericórdia. E para a gente manifestar graça na vida, é preciso sempre dois fundamentos. Primeiro é fé. A fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós agradamos a Deus através do amor, através da graça e através da comunhão. Essa é a vontade central de Deus. E a fé é que nos arremete para um ambiente onde eu possa manifestar o segundo atributo, que é entrega. Fé e entrega. Se a gente não viver num universo de fé e de entrega, nós não conseguimos manifestar graça. E a entrega é quando você se deixa ser crucificado. Quando você coloca na mão do outro aquilo que é de valor para você. E não tem nada mais valoroso para o ser humano do que a própria vida, do que o seu próprio tempo. Do que não é apenas uma questão de valores monetários, é uma questão de valores da vida. E a graça faz com que a gente oferte o nosso tempo, oferte a nossa vida, oferte o nosso ouvido, oferte o nosso abraço. A graça faz com que a gente viva numa relação saudável dentro do cumprimento do propósito de Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus nos abençoe. E eu finalizo esta mensagem a respeito da graça de Deus, que é a natureza de Jesus, que é o próprio Jesus, possa vir sobre cada um de nós, nos dando poder de Deus, nos revestindo da natureza de Deus, para que possamos assim andar conforme a vontade do Pai. Hebreus capítulo 4:16. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Número capítulo 6, verso 25 diz: O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. E para finalizar, Efésios 4:7 diz: E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Que Deus nos abençoe com um coração gracioso, cheio de Jesus Cristo,
cheio dessa virtude maravilhosa e que a gente possa criar um relacionamento mais maneiro, mais saudável, com menos cobrança e com mais graça, para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos, engrandecemos ao Senhor nessa hora e pedimos a tua graça manifestada em nosso coração, que essa virtude possa fluir, emanar de dentro de cada um de nós de forma extraordinária. Eu creio no teu poder, creio na manifestação maravilhosa do teu Espírito e espero no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça sua inscrição, dê o seu like, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe as nossas mensagens. Deus te abençoe, tenha um bom dia e até amanhã, com a graça de Deus.